Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimido aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar, revelar a escuridão, minha alma sente. Receba agora a palavra de Deus. Hoje nós estamos falando de algo, pessoal, que você que tem sede de vitória tem que ter no coração. Você que busca a vitória de Deus para a sua vida, não há como você ter vitória se não tiver santificação, santidade. E é isso que nós queremos falar hoje, é o nosso tema de hoje, sobre santificação. Só que nós temos que entender que Deus quer nos honrar. Ele quer que você seja completamente abençoado pelo poder dele, e ele está aqui hoje para nos entregar uma vitória. Diga glória a Deus. No início da mensagem, talvez você vai dizer assim: pastor, mas parece que Deus quer apertar comigo a coisa, né? E glória a Deus se assim ele fizer. Mas depois você vai entender que é como um conselho que ele vai te entregar, que ele vai nos entregar, para que possamos ser abençoados, para que possamos alcançar a nossa vitória. Quem quer vitória, diga amém. No capítulo 4, no versículo também de número 4 de Tiago, diz assim, eu vou ler aqui, essa parte, você vai ver que o Tiago está alertando, o dever de resistir às paixões. Então ele está citando algumas paixões, e entre elas, aqui no capítulo 4, parte A, diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é a inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o que, pessoal? Constitui-se o que? Inimigo de Deus. É impossível a pessoa viver parte com amizade com Deus, ou parte, eu vou falar uma linguagem que nós conhecemos, viver em cima do muro. É impossível você buscar a interferência divina na sua vida, buscar por vitória na sua vida, se você não se decidir. Porque tem pessoas que estão como? Em cima do muro. Falamos no domingo passado, a mensagem do avisado, né? Tem pessoas que Deus está alertando, tem falado com ela, mas ela não tem dado ouvido à voz de Deus. Então, entenda bem, nós não nascemos, obviamente, para ser inimigos de Deus. Deus não te gerou, te criou para ser inimigo dele, muito pelo contrário. Nós somos gerados para ser amigos de Deus, para estar próximo dele, para viver a fé com ele. Então é isso que nós temos que fazer. Agora, por que Deus nos alerta acerca disso? Tiago está alertando-nos acerca disso, porque ele quer, pessoal, que você vença todos os obstáculos que porventura surgir na sua vida. Às vezes a pessoa busca vencer os problemas com a sua própria força, com o seu intelecto, com a habilidade que ela tem. E existem problemas, ou em regra todos os problemas que você precisa vencer, ele inicia ou se inicia a vitória na santidade, na forma da comunhão que você tem com Cristo. Porque se você estiver aliançado com Deus, você pode ter certeza que nenhum mal vai ficar na sua frente em nome de Jesus. Mas você precisa estar e ser aliançado com Deus. Pastor, poderia nos dar um exemplo? Vamos lá. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 1, inicialmente. A Bíblia diz que o povo de Israel,
sofreu muitos anos na mão dos egípcios, na escravidão. Eles trabalhavam, ficaram escravizados por muito tempo, até Deus mandar que Moisés fosse até Faraó, fosse até o Egito para resgatar aquele povo. Por quê, pastor? Moisés estava no deserto, ele foi criado pela filha de Faraó, mas agora ele estava lá no deserto, e Deus manda Moisés voltar. E quando Deus fala com Moisés, a princípio ele até se recusa, porque ele fala assim: eu não sei nem falar, eu sou gago, eu não consigo falar, como que o senhor quer que eu vou libertar um povo? Mas Deus então faz um plano de usar Moisés, e de fato acontece. Deus usa Moisés resgata o povo. Lá tem um obstáculo muito grande, o Mar da Galileia, o Mar Vermelho. A Bíblia diz que Faraó estava atrás, pega ou não pega, a montanha de um lado, do outro, e à frente um obstáculo. Moisés ora a Deus, e Deus fala para ele: para que você está orando? Agora é hora de você marchar. Estenda a mão. Ele estendeu a mão, o mar se abriu. E nesse processo todo, acompanhou um homem chamado Josué. Diga comigo, Josué. Não diga com fé, diga Josué. Josué acompanhava Moisés. Só que a palavra diz aqui no capítulo 1, no versículo 1, diz assim, vamos ler comigo, diz assim: e sucedeu depois da morte de quem, pessoal? De quem? De Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de quem? De Moisés, dizendo... Para aqui e olha para o pastor um minutinho. A Bíblia diz que Josué era servo de Moisés. Eu até trouxe um entendimento aqui certa feita, que até coloquei o título na mensagem: quem serve a Deus tem que aprender a andar na dependência de Deus. Agora, o servo do homem, em regra, ele anda na dependência do homem. Quem serve a Deus anda dependendo de quem? De Deus. Porque Deus, pessoal, não vai te decepcionar. O homem é sujeito a isso. O homem é sujeito a isso. Mas quando você anda na dependência de Deus, você não se decepciona, porque Deus é fiel. Diga glória a Deus. Agora, o que Deus me ensina aqui é algo que você precisa também entender. O Josué, ele tinha suas razões para esperar em Moisés. Vamos tirar do espiritual, vamos olhar com os olhos humanos. O Moisés estava lá enfrentando Faraó, pessoal. Faraó era um homem de autoridade máxima. Foi o Moisés que foi lá em nome do Senhor, obviamente, mas foi o Moisés que foi lá e disse assim: olha, você tem que libertar o povo. Houve um dia que o povo saiu do Egito, então passou o Mar Vermelho. Só que o povo começou a pressionar Moisés: Moisés, nós queremos água, você precisa nos dar água. O que adiantou você nos tirar lá do Egito para morrer aqui no deserto? O povo pressiona Moisés. Moisés fala com Deus. Deus fala: Moisés, faz o seguinte, fere a rocha, porque vai sair água. Ele fere a rocha e sai o que, pessoal? Sai o que? Sai água. O povo queria comer pão, pessoal. Ah, lá, e o cidadão, irmão, meu Deus do céu, eu não posso falar o que eu ia falar, mas tem gente que é miserável. Ele sabe qual era o prato dos egípcios lá dos israelitas lá na escravidão? Pepino e cebola. Pepino e cebola. Aí chega lá no deserto, está atravessando assim, rumo à terra prometida, em direção à promessa, e começa a murmurar: ah, Deus, eu quero pão. Cadê, Moisés, o pão? Moisés fala com Deus, Deus manda o maná. E tudo isso vai acontecendo, e Josué perto, vendo tudo isso. Só que no capítulo 1 que lemos agora, diz que o Moisés morre. E por 30 dias, Josué fica ali, pessoal, lamentando a morte de quem? De Moisés. Até porque ele era servo de Moisés, era ele que servia Moisés. Na morte de Moisés ele fica sem chão, ele fica desesperado. E o que acontece agora então, pastor? Ele começa
a chorar, ele fica ali 30 dias, meu Deus, e agora? O que vai ser de nós? Até Deus aparecer para Josué e falar: meu amigo, agora é com você. Eu imagino o princípio disso. Quando Deus fala é com você, eu imagino que Josué fala: comigo? Peraí, eu? Aí Deus fala assim, no versículo 2 diz assim, olha Deus falando com Josué: Moisés meu servo é o que, pessoal? É o que? É morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de quê, pessoal? De Israel. O que Deus está falando aqui com Josué? Josué, o negócio era com Moisés, era? Agora é contigo. Agora é com você, é você que vai conduzir esse povo. Talvez Josué até se sinta incapaz. Lendo o texto aqui dá a entender que ele se sente incapaz. De repente ele já começa a olhar para os obstáculos que estão logo à frente. Porque eles passaram alguns obstáculos, mas agora logo adiante tinha o Jordão que eles precisavam passar. E eu penso que Josué fica imaginando: meu Deus, se Moisés estivesse aqui, o homem que foi usado para abrir o mar, se ele estivesse aqui, o Jordão não seria nada. Mas cadê Moisés? Moisés não estava mais com ele. Mas quem que estava com ele, pessoal? Moisés não estava, mas quem que estava com ele? Por que vocês falam que Deus? Porque Deus está falando com ele. Olha o que Deus fala no versículo de número 3. Vai lá, Vitor, coloca, Wesley, vai lá. Todo lugar, olha o que Deus está dizendo para ele: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a quem, pessoal? Deus está dizendo assim: a mesma bênção que estava sobre Moisés, agora está sobre você. Sobre você. Aí eu penso, imagina comigo, ele fala: meu Deus do céu, mas o Jordão aí na frente, os obstáculos aí na frente. Aí Deus, para animar ele, versículo 5, pula para o 5, olha o que Deus diz: ninguém poderá o que, pessoal? Resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Era tudo que ele precisava ouvir. Moisés foi morto, Moisés é morto. O meu Senhor, minúsculo, tá? O meu Senhor Moisés não está aqui. Mas agora eu estou com o meu Senhor, maiúsculo. Eu estou com o Deus de Israel. E Deus falou para ele assim: Josué, aonde você pisar o seu pé, eu vou te dar por herança. Além disso, ele fala assim: e ninguém, diga comigo, ninguém. Não, diga com fé, vai lá, diga: ninguém vai ficar na minha frente. Ele disse assim: olha, Josué, ninguém vai te parar. Só que tem o outro lado, pessoal. Porque às vezes a pessoa dá ouvido à promessa e ela fica voltada à promessa, mas esquece que a promessa só pode cumprir na vida de uma pessoa se houver santidade. A Bíblia diz que sem santidade não se pode ver quem, pessoal? Ver o Senhor. Tem pessoas que estão passando por dificuldades e ela não está vendo o Senhor. Pastor, mas não é ver lá no céu? Às vezes ela não está vendo nem aqui na terra. Ela está passando por lutas, passando por dificuldade, passando por perrengues, só que ela não está vendo a ação de Deus na vida dela. E Deus não é culpado disso, porque Deus te deu uma promessa. Aliás, Ele diz que o inimigo não vai te parar. Diga glória a Deus. Só que para isso acontecer tem que haver santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E Josué tinha isso no seu coração. Quando Josué assume esse compromisso, logo surge um primeiro obstáculo que ele tinha que vencer: o Jordão. Ele precisava passar, o povo precisava passar, porque não adiantava ter atravessado o mar, ter passado pelo deserto e não atravessar o Jordão. Seria como nadar e morrer na praia. Ele precisava. Só que aí, antes do versículo 1 diz assim: a passagem do Jordão.
Aí a palavra diz no versículo 1 o seguinte: olha o que Deus diz. Aliás, olha o que diz aqui a palavra: levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiu de Setim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de quem, pessoal? De Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu, ao fim de 3 dias, que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes e os levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Versículo 4: haja contudo distância entre vós e ela, como a medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, porque, ou para que saibas o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste. O que, pessoal? Esse caminho vocês não conhecem. Talvez, olha pastor um minutinho, talvez você entrou aqui hoje dizendo: pastor, eu sou de Deus, eu tenho buscado a Deus, mas eu tenho enfrentado obstáculo. Aliás, eu consigo enxergar na minha frente um grande obstáculo. Você não tem que se preocupar com os obstáculos que surgem. Você não tem que se preocupar com a forma que o inimigo tem se levantado. Você tem que se preocupar com a sua comunhão com Deus. O Jordão para Josué era um grande obstáculo. Era sim. Era um grande obstáculo. Só que Josué tinha no coração, está aqui, nós temos que seguir a Deus. A arca representava então a aliança, na verdade a presença de Deus, né? Representava a presença de Deus. Então nós temos que seguir a direção de Deus, em outras palavras. Aonde Deus nos guiar, nós iremos. Nós iremos. Então, para ser abençoado, você tem que entender que você precisa ser guiado por Deus. Josué falou: lá está o obstáculo, mas Deus vai nos dirigir. Agora, o que me chama a atenção está no versículo de número 5. Olha só, vou ler com vocês aqui. Leia comigo. Disse Josué também a quem, pessoal? A quem? Ao povo. Olha o pastor aqui. Ei, desperta aí, ó. Vou falar para todo mundo. Todo mundo tem que ouvir isso. O que Josué disse? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor o que, pessoal? Maravilha. Aonde? Como se ele estivesse dizendo assim. Tem uma tradução que é mais completa, diz assim: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha. É isso que tem que estar no seu coração. Pastor, olha o obstáculo. Tá bom, você está vendo o obstáculo? Como que eu faço para vencer? Santifica hoje, porque amanhã você vai ver Deus fazendo maravilhas. E o que é santificar, pastor? É se separar, pessoal. É ser amigo de quem? De Deus. A pergunta que eu faço para você refletir é de propósito, para te provocar mesmo. De quem você tem sido amigo? Porque amigo de Deus faz aquilo que ele fala pela sua palavra, é guiado por ele. O amigo de Deus é guiado por ele. De quem você tem sido amigo? Ah, pastor, eu sou amigo de Deus, mas de vez em quando, o senhor sabe, né? A carne é fraca. Quando você deixa de ser amigo de Deus para se aliar às coisas do mundo, automaticamente você passa a ser inimigo de Deus. Amigo do mundo. Vamos fazer isso ficar bonito? Amigo do mundo, inimigo do mundo, amigo de Deus. Ah, pastor, o que é então santidade? É você se separar do mundo. É você deixar. Eu vou além, pessoal, disse de manhã. Existem algumas situações que você tem que se afastar até de pessoas. Pastor, o que é isso? Está amarrado. É a Bíblia que diz, eu vou te mostrar na Bíblia. Porque às vezes a pessoa,
ela não respeita, qual é a pessoa que você deve se afastar? É aquela que não respeita a sua fé. É aquela que não respeita a sua fé. Como assim, pastor? Às vezes a pessoa é sua amiga, às vezes a pessoa tem um convívio contigo, mas ela reclama ou ela fala mal da sua fé, do seu Deus. Ela fala mal da sua igreja, ela fala mal do seu pastor, ela fala mal de todo mundo. Então essa pessoa não está compactuando da mesma fé. E existe casos que você tem que se afastar. Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo, o versículo 1 diz assim, se você não tem a Bíblia, acompanha aqui no telão aí, diz assim: saber porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos, o que, pessoal? Tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Aí diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, que mais? Soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Olha só, pessoal, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Quem mais? Mais amigo dos deleites do que amigos de quem? De Deus. Olha o que diz o versículo 5: tendo aparência de quê, pessoal? De piedade, mas negando a eficácia dela. O que Paulo está dizendo aqui? Que tem gente que tem, a expressão, tem gente que tem a cara. Você olha para ela e fala: rapaz, esse aí é santo. É santo, eu sei. Esse aí, ele diz que sente até uns arrepios. Esse é, Pessoal, tem gente que tem a cara, mas o coração não tem santidade, coisa nenhuma. Tem gente que tem a cara de, o semblante dela é como se fosse alguém, é um lobo disfarçado de ovelha. O versículo 5 diz: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Quer dizer, a pessoa tem o rostinho que serve, mas não serve, nega a Deus. Aí o conselho final, como que diz aí na tua Bíblia? Como que diz aí? Vai lá, vamos com fé todo mundo. Destes, afasta-te. Destes, afasta-te. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Eu tenho que me santificar. Eu tenho que me santificar hoje. Porque se eu me santificar hoje, independente do obstáculo que tiver na minha frente, eu vou vencer em nome de Jesus. O que vai te fazer você vencer amanhã não é a sua garra, não é, e tudo isso é muito bom, a sua força, o seu intelecto, pastor, eu sou trabalho, tudo isso é bom, mas a tua santidade com Deus vai produzir vitória que você nem consegue enxergar ainda, porque a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, que o coração, ou que os ouvidos não escutaram, que não penetrou no coração do homem, é o que Deus tem preparado para... Diga: Deus tem uma bênção preparada para você. Diga aí para o seu vizinho, tenha certeza disso. Tenha certeza. Agora, como que eu vou vencer? Porque para você chegar nessa bênção, você tem que vencer esse obstáculo. Você vence com santidade. Quando, pastor? Hoje. Ah, pastor, mas eu sou novo ainda, eu tenho muito a curtir. Quem falou para você que você tem muito? O dia de amanhã pertence a quem? Pertence a Deus.
O próprio Tiago diz assim: olha, você que faz plano de comprar, de vender, você que diz que o ano que vem vai fazer isso, quem falou que você vai fazer? A nossa vida está na mão de quem, pessoal? Na mão de Deus. Na mão de Deus. Então vale a pena você se santificar hoje, porque a maior alegria que uma pessoa pode ter é servir a Deus, pessoal. É muito bom servir a Deus, é ou não é? Direto eu falo aqui, tem pessoas que eu atendo que dizem assim: pastor, e você vê a alegria no rosto da pessoa: pastor, se eu soubesse que era tão bom servir a Deus, eu tinha vindo muito antes, eu perdi muito tempo. Muito tempo. Então, não perca tempo não. Santifique hoje, para que Deus faça maravilha na sua vida amanhã, em nome de Jesus. A parte do mundo, a parte daquelas pessoas que não querem compromisso com Deus, que nega a eficácia, que critica a sua fé, que critica, aparta dessas pessoas, porque Deus quer te levar a grande vitória, e elas vão te atrapalhar. Pastor, o senhor está falando que eu tenho que virar as costas para as pessoas? Não posso, não é nada disso não. Nada disso não. Respeite-as. Na oportunidade que você tiver, até pregue para ela, mas tem que ter uma comunhão. Se alguém, presta atenção, se alguma coisa ou alguém me faz tornar inimigo de Deus, eu prefiro me afastar para continuar amigo de quem? Amigo de Deus. Você tem sido, não precisa me responder, você tem sido amigo de Deus ou inimigo? Pastor, está amarrado. Você entendeu a palavra, não adianta falar está amarrado, porque algumas pessoas já aprenderam a falar está amarrado. Não, está amarrado, inimigo de Deus, credo, não. Como que você prova que você é amigo de Deus? Fazendo o que Ele fala, o que Ele manda. É assim que você prova ser amigo de Deus. Santificando hoje. Ah, pastor, mas eu errei tanto, eu estou errando até ontem, até hoje eu errei. Olha o que Deus está fazendo, está te dando mais uma oportunidade. Santifique hoje, porque amanhã Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Diga glória a Deus. Santifique hoje. É hoje. Eu preciso me santificar hoje. Eu preciso me separar de tudo que me afasta de Deus. Eu preciso. Pastor, mas o desejo da carne é mais forte. Eu não aguento, pastor. Quando eu vejo, eu já fiz. Santifique hoje. Separa disso. Separa disso, porque Deus quer te dar uma grande bênção que você não imagina. E você pode perder a sua bênção por estar querendo dar voz à sua carne, aos seus desejos. Seja amigo de Deus e constitui-se inimigo do quê? Do mundo. Eu não vou ler mais, pode fechar a tua Bíblia. Eu termino por aqui, mas eu preciso falar o que aconteceu. A Bíblia diz que o Jordão era obstáculo. Josué se santificou juntamente com o povo. E o Jordão como obstáculo, o Josué precisava passar e conduzir o povo à terra prometida. A Bíblia diz que Josué fala com Deus, se santifica aqui, e ele caminha para ver as maravilhas do Senhor. E da mesma forma que Deus abriu o mar, Deus abre o Jordão, e Josué passa também com os pés enxutos. Só que o Jordão não era o único obstáculo. O Jordão não era o único obstáculo. Depois do Jordão tinha o quê? Tinha as muralhas, sim ou não? Tinha as cidades fortes. Quando os espias voltaram para falar para Moisés, eles trouxeram a notícia seguinte: olha, a terra é boa, mana leite e mel, mas lá existe cidades fortes. Jericó é intransponível, ninguém entra, ninguém sai. Os muros de Jericó era mais largo do que o altar. Tinha casas em cima do muro. Como? Como que nós vamos passar por lá? Com força física, eles não iriam conseguir. Mas santificando ou santificados, Deus deu a vitória para eles.
Como que Deus deu a vitória? No primeiro dia, dê 7 voltas sobre a muralha. No segundo, a mesma coisa. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. No sétimo, dê 7 voltas. E aí, num dado momento, vocês vão tocar a trombeta, a trombeta e vai gritar. Olha o que Deus mandou eles fazerem. Grita! Eles gritaram. E o que aconteceu, pessoal? As muralhas caíram. Grito derruba muro? Você já viu isso? Hã? Quem trabalha com obra sabe que tem que meter a marreta mesmo, sem dó. Se você passar pelo um servente aí, um trabalhador que está trabalhando na obra e vê ele gritando no muro, você vai falar que ele está o quê? Ele está doido. Grito não derruba muro, não. Mas santificando, pessoal, milagres extraordinários acontecem. Santificando, Deus faz obra que nossos olhos não acreditam. O segredo é se santificar. Santifique hoje. Santifique hoje. Eu quero terminar fazendo mais uma vez a pergunta: você tem sido amigo de Deus ou inimigo dele? Vamos aplaudir Jesus bem forte. Bem forte, aplauda o Senhor Jesus.